Olá meus queridos futuros aprovados, sejam muito bem-vindos ao Quebra-Banca Questões. Aqui você encontrará milhares de questões que irão te auxiliar na sua aprovação. Fique à vontade para pausar o vídeo, ler e responder tranquilamente. Então, vamos começar. Questão 1. Um dos fatores da crise da monarquia no Brasil foi a série de atritos entre a coroa e o exército brasileiro. Qual evento foi fundamental para o fortalecimento desse exército naquele período? A. A Convenção de Itu. B. A Revolta da Armada. C. A Questão Christie. D. A Revolução Praeira. E. A Guerra do Paraguai. A resposta correta é a E. A Guerra do Paraguai. Revisão. Durante a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, o exército brasileiro enfrentou um desafio militar significativo e, ao mesmo tempo, obteve uma série de experiências e aprendizados que foram fundamentais para o seu fortalecimento. O conflito exigiu uma mobilização maciça de recursos humanos e materiais por parte do Brasil, levando à consolidação e modernização das instituições militares. Além disso, a guerra teve um impacto político considerável, aumentando a visibilidade e o prestígio do exército junto à população brasileira. O exército emergiu da guerra com uma imagem de heroísmo e competência, o que contribuiu para fortalecer sua posição e influência na política. Questão 2. No que se retrata na história do Brasil, em qual período aconteceu a proclamação da República e o fim do regime monárquico? A. República Velha. B. Era Vargas. C. Primeiro Reinado. D. Segundo Reinado. A resposta correta é a D. Segundo Reinado. Revisão. A proclamação da República ocorreu em 15 de novembro de 1889, quando foi declarado o fim do regime monárquico e a instauração do novo regime republicano no Brasil. Durante o Segundo Reinado, o sistema monárquico enfrentou diversas crises políticas, econômicas e sociais, o que contribuiu para o desgaste da monarquia e para o fortalecimento de movimentos republicanos. Assim, a proclamação da República representou o desfecho dessas tensões e marcou uma nova fase na história política do Brasil. Questão 3. Os marcos do desenvolvimento capitalista foram a abolição do tráfico e a Lei de Terras em 1850, através dos quais foram feitas tentativas para reter nas terras com vínculos de trabalhos libertos, impedindo sua dispersão pelo território nacional e o acesso à pequena propriedade. A concentração das propriedades e o sistema da plantation exigiam a manutenção de uma mão de obra barata e dependente. A elite cafeeira controlou a política de terras até as vésperas da abolição, quando a imigração estrangeira coincidiu com o encarecimento abrupto das terras, que continuaram como monopólio dos grandes proprietários, de modo a facilitar uma mão de obra barata e dependente. O texto aborda a implementação da Lei de Terras de 1850, durante o Segundo Reinado, que determinou a. Abolição do sistema escravista. B. Enfraquecimento da elite agrária. C. Manutenção da estrutura latifundiária. D. Beneficiamento aos imigrantes do país. E. Viabilização do acesso à terra para a população. A resposta correta é a C. Manutenção da estrutura latifundiária. Revisão. A Lei de Terras de 1850, durante o Segundo Reinado no Brasil, teve como principal efeito a manutenção e consolidação da estrutura latifundiária no país. Esta legislação estabeleceu requisitos e procedimentos para a aquisição de terras devolutas, reservando grandes extensões de terra para os grandes proprietários, em sua maioria a elite agrária, enquanto dificultava o acesso à terra para a população em geral. Questão 4. O chamado período de grande dinamismo econômico, mas de curta duração, atingiu a região amazônica entre 1840 e 1920 e trouxe resultados positivos para o território amapaense. Mobilizou e atraiu para a região um contingente populacional que avançou por toda a malha hidrográfica na busca do látex. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. A. Ciclo da prata. B. Ciclo do café. C. Ciclo da borracha. D. Ciclo da cana-de-açúcar. E. Ciclo do pau-brasil. A resposta correta é a C. Ciclo da borracha. Revisão.
O trecho descreve o ciclo da borracha, um período de grande dinamismo econômico que ocorreu na região amazônica entre 1840 e 1920. Durante esse período, a exploração do látex, matéria-prima para a produção de borracha, tornou-se uma atividade econômica crucial na região, impulsionando o desenvolvimento e atraindo um grande contingente populacional para a Amazônia. Questão 5. Assinale a alternativa correta acerca da Proclamação da República, em 1889. A. A Proclamação da República foi uma decorrência da aceitação, pelo Parlamento, do projeto do primeiro-ministro Visconde de Ouro Preto, que propôs grandes reformas políticas inspiradas nos ideais republicanos. B. Com o apoio dos republicanos e de grandes manifestações populares, o Marechal Deodoro da Fonseca assinou manifesto proclamando a República e instalando um governo provisório. C. A monarquia perdeu o apoio dos militares, ao proibir que eles manifestassem suas opiniões em jornais e nas corporações militares, mas tinha a seu favor as elites intelectuais que participavam do movimento pelo fim da escravidão. D. A crise da monarquia que culminou na proclamação da República foi gerada por um conjunto de fatores, como choques com a Igreja, o movimento pelo fim da escravidão, o movimento republicano e conflitos com os militares. A resposta correta é a D. A crise da monarquia que culminou na proclamação da República foi gerada por um conjunto de fatores, como choques com a Igreja, o movimento pelo fim da escravidão, o movimento republicano e conflitos com os militares. Revisão. A proclamação da República em 1889 no Brasil foi resultado de uma crise acumulada ao longo do tempo, marcada por tensões com a Igreja, o movimento abolicionista, o crescimento do movimento republicano e conflitos entre os militares e o regime monárquico. Esses fatores contribuíram para minar a estabilidade do governo imperial, levando à queda da monarquia e à instauração do regime republicano. Questão 6. Dentre as ações ocorridas no período do Segundo Reinado, que perdurou entre os anos de 1840 e 1889, está a. A Guerra dos Farrapos, revolução que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. B. O início da Guerra da Cisplatina, conflito que aconteceu entre o Brasil e o Uruguai. C. A decretação da Lei Eusébio de Queiroz que proibia o tráfico de escravos. D. A Noite das Garrafadas, conflitos de rua ocorridos na cidade do Rio de Janeiro. E. A reunião da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Brasil, com o intuito de criar a primeira Constituição brasileira. A resposta correta é a C. A decretação da Lei Eusébio de Queiroz que proibia o tráfico de escravos. Revisão. A Lei Eusébio de Queiroz, decretada em 1850, foi um marco importante na história brasileira, pois proibiu definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil, que já era proibido internacionalmente desde 1831. A partir dessa lei, o Brasil passou a adotar medidas mais eficazes para combater o tráfico transatlântico de escravos, o que contribuiu para o declínio gradual do sistema escravocrata no país. Clique em um dos vídeos para fazer mais questões ou acesse nossas playlists exclusivas. Obrigado, fique com Deus!